Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos em silêncio, sentando e cantando. Louvai. Louvai a Deus. Cantemos juntos. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Por fidelidade a Deus, aquilo que Ele está inspirando essa manhã, e também à tarde de hoje, vamos concluir essa primeira parte do dia, que começou com a oração, que foi retomada pelo Padre Jonas, e agora retomamos tudo isso no versículo 9. Estou achando pouca gente com a Bíblia na mão, hein? Melhorou. Agora levanta quem não tem a Bíblia na mão. Levanta a mão aí. Ali, ó, na livraria, ó. Vamos comprar uma lá e trazer. Vamos ler juntos, quem tem a Bíblia, Ave Maria. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai. E qual é a conclusão? E o Deus da paz estará convosco. Se praticarmos isso, o Deus da paz estará convosco. Qual é o tema desse acampamento? Ele está no meio de nós. Para que Ele esteja de fato em nosso meio, São Paulo diz aqui que nós precisamos praticar aquilo que aprendemos, recebemos, ouvimos e observamos. Em quem? Segundo o texto que está aí, não inventa não. Que observastes em? Quem é esse mim aí? É ele, não é? É Paulo. Qual é o contexto que Paulo está nos ensinando? A necessidade dessa alegria, a necessidade de preencher o nosso pensamento somente com as coisas que prestam. É muito interessante que Jesus começou o sermão da felicidade falando, Mateus capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças. Quantas bem-aventuranças nós temos no Evangelho de Mateus? Quantos? 8. Conta quantas atitudes Paulo sintetiza no versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é bom, saudável, de boa fama. E dá quanto? Coincidência? Paulo está dizendo que nós precisamos retomar aquelas 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou e colocar na prática. Em que contexto? Quando Paulo escreveu essa carta? Aonde ele estava quando escreveu essa carta? Paulo estava na prisão, injustamente preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Foram presos
Porque anunciaram o reino de Deus, porque anunciavam Jesus. Qual era o estado físico de Paulo? Atos 16, deplorável. Bateram neles a noite inteira, deixaram eles pelados, para doer mais, jogaram num porão úmido, e o que eles faziam? Presos. Ele está dizendo que é isso que é para ser praticado? Essa carta, eu já falei sobre isso aqui, essa carta de Paulo, que na verdade é um e-mail, isso tem 4 capítulos, são 100 e poucos versículos, só você somar aí, quem tiver uma calculadora na cabeça boa aí, é só somar, dá 30 versículos no capítulo 1, com mais 30 no 2 vai para 60, com 21 no 3, 81, e com 23 no 4, 104 versículos. Então, 104 linhas. Como é que numa carta desse tamaninho, nós vamos encontrar, no mínimo eu marquei na minha Bíblia, 27 segredos de cura interior. 27 segredos. Só nessa carta. Já deixo isso como tarefa para você fazer. Como é que numa carta de 104 versículos, escrita na prisão, Paulo repete 16 vezes a palavra alegria? A cada capítulo 4 vezes. 16 vezes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aquilo que foi lido no versículo 4 do capítulo 4, 4 vezes 4 dá 16, é o número de vezes que ele fala na alegria dele nessa carta. Mas meu Deus do céu, então esse homem era um retardado mental. Como é que esse homem podia estar preso, humilhado, injustiçado, e escreve uma carta dizendo que a gente tem que se alegrar muito? Qual é o segredo? E é isso que ele está dizendo para mim e para você. Olha aí, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, ele tem essa coragem de dizer, isto praticai. Cura interior é uma prática, é algo que precisa ser praticado. Como é que os meninos se tornam excelentes músicos? Deus deu o dom para eles, agora eles têm que praticar o dom. Aquilo que eu ganho como dom, eu preciso agora conquistar pelo esforço, pela garra, pelo estudo. Tem que passar horas e horas e horas e horas e horas estudando, e nós sabemos que a prática não é agradável. A prática é difícil. Você já viu um jogador, por exemplo, que treina bater pênalti? Quantas vezes ele tem que treinar? Por que a seleção brasileira de voleibol feminina, especialmente a masculina, conseguiu um resultado espetacular nesse ano? O Bernardino, a ideia dele é essa. Você tem que inventar jeito para treinar. Tanto que ele mandou os amigos dele, mecânicos, começar a bolar, professores, começar a bolar instrumentos para forçar, por exemplo, o braço da pessoa. Tem uma maquininha lá feita com um motorzinho de levantar vidro do carro para forçar aqui o braço, ó. E hoje nós queremos o carro que aperta o botão, o vidro sobe sozinho. Ele está treinando com os atletas dele. Você vê aqueles homens lá fortes, recebendo medalhas, mas não vê que eles passam 7, 8 horas por dia, ó, treinando. Mandou um amigo dele inventar agora um tubo que lança a bola a 160 km por hora, para o sujeito aprender a cortar. É treino. Essa menina de Souza, não, dos Santos, né? Daiane dos Santos, uma tampinha, pesa 41 quilos, é eu daqui para baixo, metade de mim,
Essa menina conseguiu uma cambalhota lá, um salto mortal, que o nome dela entrou para a história, que inclusive vai fazer com que diminua os pontos agora daquelas outras coisinhas que eles faziam, dar uns 2 pulinhos só. O maior ponto agora é o dela. Como é que a menina aqui tá maninho? Mas sabe a entrevista que ela deu essa semana no jornal em Curitiba? Que o esforço dela ia ser agora no Natal, porque ela gosta muito de comer quindim, não ia poder comer, porque não pode engordar. Porque ela tem uma meta, é prática. Ninguém chega a ter uma medalha, ninguém chega a ser melhor do mundo em nada, se não pratica, exercitar. É isso que Paulo está dizendo. Se nós não praticarmos a cura interior, nós não vamos conseguir fazer essa experiência que estamos pedindo, que Deus nos ajude a fazê-la nesse acampamento e no ano que vem. Ele está no meio de nós. Praticai tudo isso, e o Deus da paz. Ele podia tranquilamente traduzir: então o Deus da paz. E o Deus da paz, nós sabemos, é o Shalom, é a cura, é a restauração plena do nosso ser, é o crescimento integral do ser humano. É aquilo que São João escreve. Pegue na sua Bíblia aí a 3ª carta de São João. Aqui também não é carta, aquele é um dos menores e-mails da Bíblia. São João é o inventor do e-mail, e nesse e-mail aqui ele nos dá inteiro. O versículo 2 da 3ª epístola de São João. Olha que coisa impressionante. Caríssimo, desejo que prosperes. O que é prosperar? Ir para frente, crescer. Em todos os teus empreendimentos, em tudo, que estejas bem, e igualmente que leia alto o que está escrito na sua Bíblia, que tua alma prosperes. Vocês estão observando que além desse projeto Dai-me Almas, a Canção Nova está sendo chamada a ser um canal de ajudar que as almas prosperem. O que significa essa prosperidade da alma? Significa a cura interior. Significa que o meu ser, o mais íntimo do meu ser, precisa estar tocado pela graça de Deus. Mas que isso não é uma coisa que acontece no momento emotivo de uma oração. Aquele momento pode até ser o ponto de partida. Aqui está nos ensinando que a cura interior precisa ser uma atitude, e que nós precisamos, no mínimo aqui, fazer 4 coisas em relação àquilo que Paulo ensina. Retome o seu texto. O que aprendeste? Como é que a gente aprende? É sendo aluno, é sentando no banco da escola, é fazendo exercício, é escrevendo, é praticando, é lendo aquilo que aprendeste. E aliás, não é interessante que a única coisa que Jesus mandou aprender dele, única, é aprender a ter um coração manso e humilde? Jesus não mandou aprender mais nada dele. A única vez que ele usa esse verbo, essa expressão, aprendei de mim, é que sou manso e humilde de... O problema está aqui dentro. Aliás, isso é coerência. Em Mateus 15 ele vai dizer: todos os problemas que nós temos nascem no coração humano. Todas as desgraças que nós presenciamos no mundo, isso não é Padre Léo que está falando, não, está na sua Bíblia, em Mateus 15. Tudo que não presta, assassinato, depravação, homossexualismo, adultério, violência, roubo, tudo nasce do coração. Por isso Jesus diz: o mal não é o que entra pela boca, é o que sai, porque nasce do coração. Então nós precisamos desse coração curado, purificado. Ele vai dizer isso em Mateus 5: bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, enxergarão a Deus, inclusive em sua própria história. E aqui o contexto é fabuloso. Numa história marcada por situações difíceis, aquilo que aprendestes, recebeu porque ele mandou para nós as cartas. Ouvistes, muitos daqueles ouviram Paulo pregar,
e observastes. Essa palavra é muito boa. Nós aprendemos por observação. Queira ou não queira, a gente acaba imitando alguém. Por que a igreja nos pedia ontem, na oração da coleta e no final, na última oração da missa, que a gente aprenda a imitar as virtudes da Sagrada Família? Porque nós sempre imitamos alguém. A quem você está imitando? Infelizmente, a grande maioria das vezes nós imitamos aquilo que o encardido vai ensinando para nós. E por isso somos infelizes. É por imitação que nós vamos aprendendo a viver no erro. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês observaram, ouviram, aprenderam, escutaram de mim, agora você precisa praticar. Para que o Deus da paz possa estar convosco, para que eu possa dizer, Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele é um Deus conosco, Ele já nos garantiu, eu estarei convosco todos os dias até os confins dos tempos. Mas e aí quando acontecem as coisas negativas em nossa vida? E elas acontecem. Paulo está nos ensinando, gente, por isso que eu fui pesquisar nesse texto de Filipenses, os conselhos, os segredos que Paulo nos dá para a cura interior, e achei 27, assim mesmo porque em 2 versículos ele se repete, senão daria 29. Ou seja, quase todos os versículos, parece que Paulo só faz o resto para costurar uma experiência que eu preciso ter. Olha, o que acontece com você e comigo? Quando alguma coisa ruim nos acontece, nós fazemos um escarcéu. Para que adianta rezar? Oh meu Deus, eu pergunto, aonde o Senhor está numa hora dessa? Se Deus existisse, isso não teria acontecido. Na hora, e como o encardido está treinando o nosso ouvido e os nossos olhos para a gente ver e ouvir o que não presta. Eu falava ontem das lindas flores, que pena que tiraram daqui. Nós estamos treinando o nosso ouvido. E aí vem a importância que foi falado da música. E sabe que é uma coisa triste? Eu falava isso com o Padre Jonas, lá no camarim, no Rio de Janeiro, lá em Brasília, no Coração Solidário. Infelizmente, a grande maioria das músicas que hoje fazem sucesso, o problema não está na música em si, está naqueles que selecionam que música vai fazer sucesso e que música não vai fazer sucesso. Não é a qualidade da música, como também não é a qualidade da literatura. As literaturas no Brasil que vendem é uma lástima. Hoje 90% dos livros que saem na lista dos mais vendidos de todas as editoras, em todas as revistas, em todos os jornais, em todas as livrarias grandes que você entra, nos shoppings, nos aeroportos, nas rodoviárias, 90% desses livros hoje é material da nova era, para alimentar a futilidade. É a literatura light, é aquela revista com a foto desse tamanho e com um trechinho escrito pequenininho, porque eu não quero ter preguiça para ler. Do mesmo jeito que existe uma literatura light para alimentar esse ser humano light, esse ser humano suave, esse ser humano que não se compromete, esse ser humano que não precisa fazer esforço. Por isso que a literatura também que se lê é uma literatura que você não precisa pensar. Você lê um autor desse, o que muda na sua vida? Nada. Se você lê o livro 11 minutos do Paulo Coelho, no final você pensa assim, meu Deus, por que o Senhor não me deu uma graça de ser uma prostituta? Porque do jeito que ele conta no livro a história daquela prostituta, não tem coisa mais linda do mundo que a vida de uma prostituta. Dá vontade de você ser prostituta. É uma coisa maravilhosa. Tudo deu certo na vida daquela moça. O diário daquela moça é um espetáculo. Por que não meteu lá no diário a coisa que eu escuto das minhas filhas que vieram da zona, que foram obrigadas a fazer coisas medonhas com desequilibrados,
Isso não aparece lá. Parece aquelas reflexões românticas, poéticas, porque ela estava ali, era o corpo, mas a alma dela estava lá longe, numa transcendência, num estado zen, num estado alfa, que depois levava ela no analfa, beta e gama. É light, suave. E diga-se de passagem, ele escreve bem. Se ele não escrevesse bem, ele não seria o autor mais vendido do mundo. Ele escreve muito bem. O encardido não pega gente ruim, ele é besta. E ele dá um conteúdo para a pessoa. Mas que conteúdo? Um conteúdo light, suave. É o que faz com a música hoje. Hoje, gente, isso aí está tudo grudado. Você vê, quem é dono da televisão, é dono da moda, é dono daquilo, e vai criando um círculo vicioso, que vicia. Para alimentar a moda, eu preciso da música. Então, seleciona-se a música. Não é que, meu Deus, nós temos compositores no Brasil que dão aulas de cura interior. Para mim, um dos grandes mestres da cura interior, e eu escrevo isso num dos mais recentes livros meus, Os Segredos da Cura Interior. Eu queria que os compositores católicos, os bons compositores, tivessem a capacidade que tinha, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, de ensinar a fazer cura interior. Ninguém me ensinou mais na música a fazer cura interior do que a Dona Irã Barbosa. Porque ele é capaz de, com uma caixa de fósforo na mão, porque agora ele está, se Deus quiser, está no céu. Com uma caixa de fósforo na mão, ele era capaz de transformar toda e qualquer desgraça numa canção. Acho uma música dele que não fala disso. Quando ele convida a tristeza para sentar com ele na mesa do bar. Claro, se naquela época ele tivesse sido evangelizado, ele iria convidar a tristeza para sentar com ele, quem sabe na mesa da Eucaristia. Mas convidou essa tristeza, não fugiu dessa tristeza, porque tinha valores. Os nossos compositores, os nossos artistas têm. O Padre Jonas falou aqui antes, e o próprio Padre Jonas aqui cantou uma música popular. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deve ser de Ataúfo, Alves, alguma coisa lá. Quem? Noite Ilustrada deve ter gravado. Aquela voz fabulosa. Eles tinham conteúdo. Você pega, por exemplo, as experiências difíceis que o Adoniran passou na vida. Por exemplo, aquele amigo que convidou eles para ir lá fazer um samba, e eles ficaram decepcionados com o Ernesto. Ernesto convidou, eles foram, chegou lá, o Ernesto não estava. E ao invés de sair falando, nossa senhora, isso não é amigo que a gente tem. Onde você viu o Ernesto fazer uma coisa dessa? Ele fez um samba para o Ernesto, dizendo para o Ernesto que ele estava errado. Isso não se faz, Ernesto. Nós nem se importa, mas você podia ter ponhado o recado na porta. Tem um detalhe que na versão original ele conta. O Ernesto não sabia escrever. Como é que ia botar o recado na porta? Quantos de nós aqui hoje estamos com o chicote feito contra um amigo porque eu me decepcionei com um amigo? Não, meu amigo fez uma coisa que não devia. E hoje eu sou uma pessoa angustiada, sou a velhinha gagá, o jovem gagá, que estou remoendo. Por quê? Porque eu estou decepcionado com um amigo. Se você não quiser se decepcionar com um amigo, não tem amigo. Amar é preparar o coração para estar decepcionado. Jesus teve a oportunidade de se decepcionar com todos os seus amigos. Todos. Com exceção da mãe dele. Todos os outros, todos. Aqueles que o Evangelho não cita, diz que também eles foram embora. O amigão do peito dele, Pedro, Tiago e João, que ele levou os três lá para o Monte Tabor. Porque ele levou para o Monte Tabor, aqueles três ouviram o Pai dizendo: esse é meu filho amado. Quando Jesus precisou ir para o Getsemane, quem que ele levou? Os três amigos do Tabor.
Fala, não, eles participaram comigo da transfiguração. Jesus os leva. E chega lá, eles dormem. Lá no Tabor eles estão acordados. Lá no Tabor o Pedro está disposto até a fazer 3 tendas. Uma para ele, uma para Moisés e outra para Elias. Mas quando chega no Getsemane, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Ah, mas isso aí é um sentido figurado. Então por que Jesus reclamou deles 2 vezes? Porque Jesus também se decepcionou com seus amigos. Com Pedro, com Tiago, com João, com Tomé, com Judas. Gente, Judas era um sujeito que era o braço direito de Jesus, tanto que estava sentado do ladinho dele na ceia. De um lado estava São João, que era o mais novo, e do outro estava Judas, o único apóstolo que a Bíblia diz que recebeu a comunhão sobre 2 espécies. Jesus deu a ele a comunhão sobre 2 espécies. Ele tinha tanta intimidade com Jesus, que quando Jesus mandou ele sair e fazer o que tinha que fazer logo, para ver se ele acordava ainda, os outros discípulos acharam, os outros apóstolos acharam que Jesus tinha mandado ele fazer compra. Eles não pensaram mal. Jesus se decepcionou com todos eles, com Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Então, meu irmão, minha irmã, você também vai se decepcionar com seus amigos. Mas não aprenda a fazer como esse mundo ensina, essa geração Big Brother, que a hora que eu me decepciono com alguém, eu elimino. Faça que nem o Adoniran ensina. Convida de novo o Ernesto. Peça desculpas. Fala o que você sente. Mas ele nos ensina também uma segunda dimensão que causa em muitas pessoas uma depressão profunda. Aliás, as 3 grandes causas da depressão ele trabalha em 3 canções. A primeira é essa: a decepção com as pessoas que eu amo. A segunda, a perda das coisas. Quantas pessoas perdem a fé ou se vendem por causa de dinheiro? Quantos desses artistas hoje que estão aí fazendo música para o encardido, fazendo novela para o encardido, se vende por causa de dinheiro? Porque o que vou fazer com as minhas perdas? O Adoniran ensina você a fazer como São Paulo e transformar a perda em ganho. E por isso que ele chamou o Joca e o Mato Grosso e foram para frente da maloca apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, brigar, e eu falei, não, os homens estão com a razão. Nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim, e para esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, dindindão, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Gente, isso é fabuloso, isso é espetacular. Thomas Edison, quando pegou fogo no laboratório dele, e ele perdeu tudo que tinha, e os filhos desesperados procurando, os bombeiros, e ninguém achava ele, ninguém o achava, aquilo pegando fogo. De repente um filho viu ele lá longe e foi correndo nele, pai, e ele disse, meu filho, chame lá sua mãe, fala para sua mãe vir aqui, ela precisa ver a beleza dessas labaredas. Por isso Thomas Edison foi o homem da luz, tema da missa de hoje à tarde. Por isso ele foi capaz de inventar tantas coisas. Há mais de 1000 invenções que o mundo moderno tem graças a Thomas Edison. Só para a lâmpada ele levou 2.000 tentativas. 2.000 vezes, 1999 experiências falhadas. E quando chegaram para perguntar para ele, como é que o senhor explica um invento que levou tanto tempo? Como é que o senhor explica que o senhor, tantas e tantas vezes o senhor foi derrotado? 1999 vezes deu errado. Ele disse, não, senhor, a lâmpada é algo tão forte, tão grande, é uma invenção tão maravilhosa, que eu levei 1999 passos para chegar até ela.
Entende o que é cura interior? É fazer releitura da minha vida à luz de uma certeza. E qual é a certeza que nós estamos sendo convocados a fazer entrar dentro de nós? Ele está no meio de nós. Deus dá o frio conforme o cobertor. A sua reclamação vai fazer com que a casa se reconstrua? Não. Então saboreie a destruição e aprenda. Meu irmão, minha irmã, ou nós aprendemos com as desgraças, ou nós aprendemos com as desgraças. Só existe uma lei na vida: ou você aprende ou você aprende. Se você não aprendeu dessa vez, prepara, virá coisa pior, até você aprender. A vida é uma só, e nós nascemos para ir para o céu, e no que depender de Deus, Ele vai fazer absurdo para você ir para o céu. Absurdo. Não tem absurdo maior do que aquele que nós estamos celebrando nesses 8 dias. O verbo de Deus se fez carne. Isso é um absurdo. Filosoficamente falando, isso é uma bobagem. Pessoal aí, a velharada, meus amigos e minhas amigas, qual era a primeira pergunta do catecismo? Quem é Deus? E a resposta, lembra? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno. Pensa nessas 3 palavras. Deus é um Espírito. Espírito é carne, é matéria. Um Espírito perfeitíssimo, acabado e eterno. Agora contemple esse Espírito perfeitíssimo e eterno naquele menino, que ali está muito bonito. Aquele presépio é lindíssimo. Mas Jesus nasceu peladinho num coxô, no meio dos bichos. Tanto que os anjos falaram para os pastores: vocês vão notar que é ele, mas é ele. É um menino que está enrolado numa manjedoura, mas é ele. Ali está bonitinho. O maior de todos os absurdos, o primeiro grande absurdo, o primeiro grande milagre, aonde Deus é capaz de mostrar para mim e para você o que Ele é capaz de fazer para nos salvar, é que Ele tornou-se carne e veio habitar entre nós. E é muito interessante que o termo que São João usa no versículo 14 do capítulo 1 é sarx, que significa a carne estragada, a carne que apodrece. Eu, a primeira vez que fui a Israel, me chamou muito a atenção. No Monte Tabor tinha lá 2 grandes pavões pintados. E depois em Tábega, onde a multiplicação dos pães, nos desenhos do chão eu vi de novo um pavão. Então eu perguntei para o nosso guia: por que tanto pavão? E ele disse: o pavão é o símbolo da divindade, da ressurreição, porque é a carne que melhor se conserva depois de morta. O pavão, depois de morto, ele leva muito tempo para estragar a carne dele, para mostrar que Jesus veio para nos estender aquilo que ele tinha no seu espírito também na nossa carne. Além disso, o pavão, ele se abre inteiro, com aqueles olhos nas penas, para atrair a fêmea, para abraçá-la, como Deus também, que se abre inteirinho e fica fazendo assim para cada um de nós, nos chamando o tempo todo, mas nós estamos com os olhos fechados. Além disso, o pavão gosta de viver no alto, o ninho é sempre lá em cima. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Quer ver um verde java que eu tenho lá em casa? Mas o pé dele é medonho de feio, para mostrar que esse Deus grande, lindo e maravilhoso foi capaz de vir aqui ao pé, ao chão, e beijar nossos pés, para dizer: eu estou submisso. Lavar nossos pés, a feiura dos nossos pés. Jesus foi um Deus que entrou e pisou e andou com o pé humano. Ele que lavou os pés dos apóstolos, Deus que lava os pés dos apóstolos, agora terá, na véspera da sua paixão, uma prostituta de leprosos para lavar os seus pés. Compare João 12 com João 13.
Aquilo que a pior prostituta da região, Maria de Betânia, fez para ele, lavou os pés dele, ele, dentro da Eucaristia, na hora da missa de João capítulo 13, ele vai lavar os pés dos seus discípulos e beijar cada um. E ele quer fazer isso comigo e com você. Olha o que Deus é capaz, o absurdo dos absurdos. E os cientistas descobriram uma coisa interessante no pavão. O pavão é uma das poucas aves, se não a única, que consegue matar uma cobra venenosa. Ele pula em cima dela, ele vai batendo com aquele pé e vai bicando. Por isso ele é o símbolo dessa divindade que desce, que se abre inteiro na sua beleza infinita, para me chamar e chamar você a nossa feiura, para mergulhar essa feiura nossa na beleza dele. É o único jeito que você tem, que eu tenho de mudar de vida e você tem. O único jeito do Deus da paz estar conosco é se nós imitarmos aquilo que São Paulo está nos ensinando hoje. E desde manhã cedo ele está nos ensinando, desde a oração da manhã. Transforme as suas desgraças em um começo de graça, em um começo de vida nova. Aquilo que você perdeu não volta. Seja o amigo, o Ernesto, seja a maloca. Mas também a terceira maior causa de depressão é quando a pessoa perde alguém querido. Ah, padre, meu filho, prepara para perder todas as pessoas que você tem na vida. Todas. Todas. Ama seu pai, ama sua mãe, ama esse filho, você vai perder. Porque é perdendo que se ganha. Mas nós nos apegamos nas pessoas não. Nós nos apegamos na imagem que nós temos das pessoas. Nós não amamos as pessoas. Nós amamos as imagens que nós temos das pessoas. Se é uma imagem boa, se é uma imagem bonita, se é uma imagem que se enquadra, você olha para uma mulher bonita e você fala: oh, essa é meu número, é linda, é maravilhosa. Se a pessoa se encaixa aqui no meu quadradinho, eu amo. Se sai fora, eu desamo, eu odeio e traço o chicote. Nós não amamos as pessoas. Nós amamos a imagem que nós temos das pessoas. E aliás, às vezes nós amamos só a imagem que nós criamos das pessoas. Por isso que Jesus Cristo, para revelar para nós a imagem absurda do amor de Deus, ele nasce pelado num coxo e morre pelado numa cruz, para dizer para mim e para você: tire as máscaras, tire as bobagens, tire as aparências. Você é muito mais do que aquilo que você aparenta ser. Mas esse é um processo doloroso. O que eu faço com as minhas pedras, a dona Irã nos ensina. Faltava 20 dias para o nosso casamento, que nós íamos se casar. Você foi atravessar São João, vem um carro, te pega e te picha no chão. O chofer não teve culpa, não adianta achar culpados. Você foi para assistência, Iracema. O chofer não teve culpa. Paciência. Ele falando para a morta: paciência. Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor foi embora. Chorei. Eu chorei de dor, porque Jesus também chorou no Getsemane. Iracema, meu grande amor foi você. Eu não tenho nada seu. De lembrança só restaram suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi até o seu retrato. Que coisa espetacular. Que pena que hoje aqueles homens inspirados, porque você acha que um artista faz uma música se não for inspirado por Deus? Ninguém faz nada bonito nesse mundo se não for participação na beleza de Deus. O ser humano nasceu para reproduzir Deus, e ele vai reproduzir Deus numa tela, numa pintura, ele vai reproduzir Deus numa música, ele vai reproduzir Deus numa encenação, ele vai reproduzir Deus naquilo que ele faz. Que pena, porque essas pessoas, e você está se tornando uma pessoa assim, eu estou me tornando uma pessoa assim, quando? Quando eu deixo me guiar por esses princípios do mundão, e aí vem sim a radicalidade, aquilo que eu sei que não é de Deus, que não tem o dedo de Deus, ou eu arranco para valer, ou eu não vou aprender a conviver, não tem como eu ficar com um pé lá, outro aqui, aí vem a radicalidade. Mas será que eu sei aprender a fazer isso que a dona Irã fazia? De transformar a desgraça, a perda,
da esposa futura, a perda da casa, a perda dos amigos. E sabe qual é o segredo dele? Está na música mais famosa que ele fez. Qual é a música mais famosa que ele fez? Trem das 11. Eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Amor exige renúncia. Amor exige recusa. Amor exige limite. O limite dele era o trem. Por quê? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ah, gente, quem tem a certeza de uma mãe que espera, coloca limites nos seus relacionamentos. Ora, Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. E se nem por Ele nós somos capazes de colocar limites nos nossos relacionamentos, nós nos perdemos naquilo que achamos que é amor. E aí vamos acumulando mágoas em cima de mágoas. Então eu começo a contar a minha história. A minha história é muito triste. Ah, porque eu sofro muito. Desde pequenininho eu sofri. Porque minha mãe me rejeitou. Porque meu pai não queria. Porque isso. E eu vou contando. E eu choro, eu vou lamuriando. E a minha cabeça, a minha imaginação vai lá e busca mais coisas. E eu vou contando tanto que eu sofri. Eu sou a pessoa no mundo que mais sofreu até hoje. Por isso é tão chato. Aprenda a transformar o sofrimento no impulso para uma experiência de Deus. Ora, se você sofreu tanto e venceu esse sofrimento, significa o quê? Que Deus estava comigo. Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Deus estava me segurando ali. Por que eu não caí? Se você foi rejeitado pela sua mãe, faça que nem o Salmo nos ensina, ou que nem o profeta Isaías nos ensina, louve a Deus. Você foi rejeitado pela sua mãe, ótimo. Então você tem a oportunidade de saber com certeza absoluta que Deus não rejeitou você. Melhor ainda, você é filho adotivo, louve a Deus. Sinal que a sua mãe não foi obrigada a aceitar você. Você foi escolhido, igual a palavra nos dizia ontem, eleitos de Deus, santos, queridos. Você não foi desejado? Ninguém foi. Mas ainda mais você que fica pensando nessa bobagem que não foi desejado. Você não foi desejado pelo seu pai, você não foi desejado pela sua mãe, não. Você foi desejado, e não só desejado, você foi projetado, arquitetado, articulado, tecido no seio da sua mãe por um Deus que foi capaz de nascer pelado e morrer pelado na cruz, para que você tivesse a coragem de se despir de tudo aquilo que você está carregando, essa tranqueira toda que você está levando ao longo da vida. Por isso vai chegando no final do ano, ah, meu Deus, que cansaço, final de ano, chega o final de ano a gente está mesmo arrebentado, O que muda no final do ano? Não muda nada. Observe essa árvore hoje. Hoje é dia 29. Observe no dia 1º se ela vai mudar alguma coisa. Ó, tô nem aí. Não mudou. Mudou nada. Você vai chegar lá na sua casa, mudou o que lá? Não, tudo tem que mudar porque agora é ano novo. Deixa de ser bobo. Nós não estamos no dia 29 de dezembro do ano de 2003. Nós estamos no dia de hoje. Nós estamos no momento do agora. E agora é a hora da minha e da sua decisão. Se você fez um monte de bobagens no passado, ficou lá. Olha para você está aqui, você está vivo. Você também que está em casa me ouvindo, você está vivo. Quantas bobagens você já fez, que você podia ter morrido? Quantos pecados você já cometeu? Você ficou sabendo que uma pessoa foi acometida de uma doença por causa de um pecado? Não julgue não, quantos que você já fez, você podia estar no lugar? Era eu que podia estar ali, por que eu não estava? Por que eu já passei por tantas situações dificílimas e eu vou percebendo essa mão de Deus me tirando, para quê? Para que eu possa ser canal de uma alegria, não de uma euforia. A euforia vem de fora para dentro. A euforia é aquilo que eu preciso quando eu vou numa festa.
Alegria não. A prisão tirou a liberdade de Paulo, a prisão tirou a roupa de Paulo, mas a prisão não pode tirar a alegria que ele tem no coração. Nada nem ninguém tira aquilo que você tem guardado dentro do seu coração. Nada, nunca. Você nunca se afasta de alguém que você tem dentro do coração. A presença mais pobre que existe é a presença física. Isso aí você pode estar no meio de uma montoeira de gente encontrada, peitada na pessoa, mas se você não tiver a pessoa, marido que não tiver a esposa dentro do seu coração, não vai amá-la, porque na hora que ele estiver longe, ele vai fazer bobagem. A esposa que não tiver o marido dentro do seu coração, inteirinho aqui dentro, não vai amá-lo na hora que ele estiver longe. Aí precisa substituir esse amor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos sendo convidados a fazer um mergulho numa alegria que talvez não seja riso aparente. Ou vocês acham que Jesus no Getsemane estava dando risada? Não, ele chorou, ele reclamou. Lucas, médico, vai dizer que ele suou sangue. Ele falou com o pai: meu pai, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? No capítulo 12 de São João, ele diz que ele chegou a pensar em pedir para o pai que afastasse daquela angústia que ele estava vivendo, mas que logo em seguida ele percebe: não, mas é para isso que eu vim. Eu preciso assumir minha história, eu preciso assumir minha vida, eu preciso assumir o amor, a alegria e a ternura desse Deus que me ama cada dia. Então nós precisamos aprender a fazer uma releitura da nossa vida. O que é cura interior? Cura interior é quando eu tenho a coragem de fazer uma releitura da minha vida, não pelo enfoque do encardido, mas pelo enfoque da graça de Deus que foi se manifestando até mesmo e especialmente quando eu não mereci. É o que São Paulo depois vai poder dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça na minha vida. É fazer uma releitura a partir de uma certeza: ninguém pode tirar de mim aquilo que eu tenho aqui dentro. O Deus da paz estará conosco quando a gente praticar. Veja, não é um momento, não, hoje à tarde nós vamos fazer, e nós vamos fazer, na missa de hoje à tarde nós vamos nos apresentar ao Senhor, nós queremos fazer um mergulho na luz de Deus, nós vamos fazer oração de cura interior hoje, na missa de hoje à tarde. Mas se você não praticar, é a mesma coisa, você vai lá na aula, o professor te ensina a fazer as notas do violão, ó, dó, fá, sol, dó, pronto, você aprendeu. Agora você tem que começar a treinar, e você vai ver que no começo o dedo é duro, para fazer uma pestana é difícil, tanto que você aprende a fazer sem pestana para substituir. O dedo parece que não vai, aquilo chega a doer aqui a munheca da pessoa, mas eu tenho que treinar, e ficar lá treinando e treinando, até eu saber fazer direito, até eu conseguir até fazer com que essa nota já esteja na minha cabeça de cor. E quando alguém me pedir: por favor, faz aí dó maior, não precisa depois dizer: ó, faz primeiro. Não, eu estou brincando. Eu preciso fazer dó maior. Para fazer dó maior eu preciso pôr o dedo aqui, o outro aqui, depois do dó vem consequências e tal, deve ser fá. Não, ele treinou tanto que ele põe dá a primeira, vai para a segunda, volta ali. Ele pega um ré, sobe para o lá 7, volta para o ré, pronto, já pegou o tom. E aí, na medida que você vai indo, dependendo do cantor, se for eu, ele tem que usar todas as notas musicais que ele souber para poder alcançar o tom que está lá. E olha lá, às vezes falta ali no teclado, se não tem, é a nota, ó, é dúvida, não sei que nota que é. Mas o Adoniran ensina a fazer com a caixa de fósforo. Eu preciso aprender a reler minha vida. Mas essa releitura, ela precisa ser uma prática. Eu vou praticar. E como é que eu pratico? É treinando. E como eu vou treinar se eu não tenho? Eu fujo do mundo. Quem for morar num eremitério lá no meio do mato sozinho, não precisa de cura interior. Eu vou treinando, é no dia a dia. Eu vou treinando na medida que eu supero. E outra, não pense você que esse é um ideal budista, de sentar lá em cima do calcanhar e ficar lá,
Pode falar o que quiser, não me atinge não. Cura interior não é hipnose. Cura interior não é você ficar abobado. Isso aí tem remédio que deixa. Toma Lexotantan, por exemplo. Você fica completamente distraído. Você fica sossegado, né? Toma 18, 19 comprimidinhos. Você, por exemplo, que vai viajar, sente mal, compre aí uns 25 Dramin, toma. É uma semana, você não vai passar mal. Mas não vai ver nada também da viagem, sua besta. Vai ficar dormindo o tempo todo. Eu preciso descobrir o que me faz passar mal, para poder tirar aquilo lá de dentro, para poder vomitar. Fazer uma releitura na vida a partir de uma certeza: Deus está comigo. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Como é que eu sei? Meu coração está batendo. Opa, estou vivo. Se eu tô, por que Deus hoje fez você acordar? Quanta gente hoje amanheceu estava morta? Tanta gente hoje que acordou estava morta. Sim, Senhor, no mundo hoje milhares morreram. Vão morrer, talvez alguns de vocês hoje ainda vão. Eu já disse isso aqui: viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Isso é uma profecia para você. Um dia você acerta. Fazer releitura da minha vida à luz de uma certeza: o mal não vem de Deus. Essa prisão aí não era desejo de Deus para Paulo. Deus não é um sadomasoquista ou um só masoquista que quer ver o seu amado sofrer. Que é isso? Isso é uma ideia besta. Mas quem tem Deus, até quando acontecem as piores desgraças, quem tem Deus descobre ali o começo de uma nova vida. Mas para isso eu não posso fazer a pergunta que o encardido sopra: por que isso aconteceu comigo? Porque quando eu falo por que isso aconteceu comigo, eu olho para trás e eu fico preso ao passado. Eu tenho que perguntar: para quê? O que eu posso aprender? Que ensinamento? Paulo está falando em ensinamento, em aprendizado, em escola. E ensinamento prático. Que ensinamento eu vou descobrir desse episódio da minha vida e agora eu vou colocar na prática? Perdi meu pai morreu. Não tem como trazer meu pai de volta. Não adianta ir para centro espírita, não adianta, isso é tudo bobagem. O que eu posso aprender com a morte do meu pai? Muita coisa. Eu posso aprender a me lançar nos braços do Deus Pai, que não morre nunca e que ainda está me esperando para a eternidade. Mas talvez eu precise aprender também a ter a oportunidade de valorizar melhor a minha mãe, porque até hoje eu não estava valorizando os meus pais. Talvez eu aprenda então a valorizar melhor os meus filhos, a ser um pai melhor para os meus filhos, a ser melhor para os meus irmãos. Eu preciso aprender. Agora eu só vou aprender se eu experimentar. Se eu fizer que é feito a Dona Irã, eu olhar ali para o túmulo e não ficar tomando calmante. Hoje quando a pessoa morre, toma calmante, a pessoa fica lá. E aí, você morreu. A viúva sofreu muito. Desde que nós casamos. Sofreu. Foi um sofrimento só. Sofreu muito. Sofreu desde que nós casamos. Aquela vez sofrendo, coitado, né? O pai dizia para o filho: meu filho, eu e sua mãe, nós somos felizes durante 26 anos. Sim, pai, depois que aconteceu, nós casamos aí. É preciso olhar para a pessoa que morreu. Você precisa olhar para as coisas que você perdeu. Não para ficar lamuriando. Ai, como era bom. Nosso Deus não é eu era, Ele é eu sou. Não é eu estava, eu estou, é presente. Então eu queria convidar você hoje a, retomando tudo que nós rezamos, da oração da manhã até o começo dessa tarde, que você hoje pudesse retomar a sua história, se colocasse no colo de Maria e de José e pedisse para eles assim: hoje, Maria e José, você que era um homem justo, você que foi escolhido para ser o pai de Jesus, você que deu o nome a Jesus. Quem deu o nome a Jesus, o nome no qual todos nós seremos salvos, foi José. José, hoje
eu queria que você também assumisse a paternidade da minha vida. Maria, eu queria experimentar hoje o seu amor de mãe e queria pedir que vocês, Maria e José, me apresentassem ao coração de Deus do mesmo jeito que vão apresentar Jesus na missa de hoje. Hoje eu queria convidar você a retomar a sua história e sair das trevas. Preste muita atenção nas leituras da missa. Sair das trevas para mergulhar na luz. E nós não temos outro caminho. O único jeito da gente sair das trevas e mergulhar na luz é fazer o que Maria e José fizeram com Jesus, é apresentá-lo ao Pai. Então se apresente a Deus, se apresente a Ele. Eu estou aqui, ô Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó, eu sou o Léo, eu estou aqui nesse acampamento. O Senhor sabe que esse ano foi muito difícil, eu tive muitas e muitas dificuldades, eu cometi muitos e muitos pecados, eu fiz muitas e muitas bobagens. O Senhor sabe que nesse ano eu perdi algumas coisas que eu achava importantes, eu perdi pessoas importantes. O Senhor sabe que esse ano foi duro para mim, então eu queria me apresentar hoje aqui. Eu estou aqui. E estou aqui porque eu preciso e eu quero experienciar esse seu amor agindo em minha vida, restaurando a minha história. Hoje eu quero me apresentar para pedir que o Senhor me liberte de tudo aquilo que está me prendendo, me sufocando, me estragando, poluindo os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas emoções, os meus sentimentos, poluindo os meus pensamentos. Hoje eu quero me colocar diante de Ti, ó Pai, grudado com Jesus. Hoje eu quero segurar firme na mão do menino Jesus, para com ele me colocar no colo de Maria, para com ele ser levado por José ao templo, e aí experimentar essa apresentação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe que para o mundo eu tenho que me apresentar sempre muito bem arrumado. Para eu trabalhar eu tenho que me ajeitar, eu tenho que arrumar roupa, eu tenho que estar maquiado, maquiada. Para o mundo eu tenho que me apresentar sempre com a cara boa, eu tenho que colocar muitas máscaras. Mas o Senhor sabe porque até mesmo eu já contei para o Senhor os lugares que eu andei indo escondido, quando ninguém me conhecia, aqueles lugares escuros que eu procurei o pecado. O Senhor sabe porque o Senhor nunca me abandona, nem mesmo quando eu mergulho meu corpo, a minha alma no pecado, na mentira. O Senhor me conhece. E a melhor coisa que eu posso afirmar do seu amor por mim é que mesmo me conhecendo, o Senhor me ama com esse amor infinito. Mesmo conhecendo a nudez, a miséria, as bobagens que eu faço, as coisas boas que eu deixei de fazer, o Senhor me ama. E porque me ama, o Senhor me restaura. Hoje eu quero me apresentar aqui. Eu não quero me apresentar como o Padre Léo, como o doutor fulano, uma doutora ciclano. Eu não quero me apresentar como funcionário, como vendedor, como médico, como o artista, como a modelo, não. Eu quero me apresentar assim. Eu quero apresentar o Léo que eu sou, quando não estou desempenhando as funções externas da minha vida, porque é lá que se encontra o verdadeiro eu, que está escondido, abafado, sufocado, e por isso mesmo angustiado, deprimido. Eu quero me apresentar hoje sem máscaras. É essa grande graça que eu lhe peço, Senhor. Maria, mulher inteirinha de Deus, interceda por mim. José, o senhor que teve a coragem de apresentar a Deus até suas dúvidas, e por isso até pensou em abandonar Maria em segredo, me ensina a apresentar também minhas dúvidas a esse Deus que me ama, que hoje quer mudar a minha vida. Senhor, eu quero marcar um encontro contigo para essa tarde. De agora até na hora da missa, Senhor, eu quero ir me preparando para fazer um grande mergulho da minha miséria na sua misericórdia, da minha pequenez na sua grandeza, da feiura dos meus pecados na beleza do seu perdão e do seu amor.
dos estragos da minha enfermidade, na grandeza da sua saúde plena. Eu quero apresentar hoje, Senhor, e mergulhar a minha perdição na sua salvação, a minha tristeza na sua alegria, a minha inquietação e agitação na sua paz, aquilo que me mata na sua vida, que dá vida, que gera vida. Eu vou treinar, Senhor. Eu quero aprender, Senhor. Ensina-me, Senhor. O amor de Deus supera tudo. Canta. O amor de Deus. Vamos ficando em pé. O amor de Deus. O amor de Deus supera tudo. Pode ser mais forte. O amor de Deus. O amor de Deus. Canta rezando. O amor de Deus. O amor de Deus supera tudo. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus supera tudo. Feche seus olhos. Mesmo diante dos problemas, se a dor te faz desanimar, saiba caminhar com Ele, vale a pena. O amor de Deus tudo vai superar. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus supera tudo. Canta isso pro seu irmão, canta, vai. O amor de Deus. O amor de Deus.